Olá, meus queridos, como vocês estão? Meu nome é Laura Porto, eu sou advogada, especialista em direito digital, proteção de dados e extrajudicial. E eu faço parte da Comissão de Privacidade do CNJ e é justamente sobre isso que eu vim conversar com vocês hoje. Nós tivemos uma provocação lá no CNJ e criamos uma recomendação dentro do CNJ para a emissão de certidões na especialidade notas. E eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre como ficam agora essas emissões de certidões para este tipo de especialidades. Se você não viu, eu já fiz um vídeo falando sobre as alterações na especialidade Registro Civil das Pessoas Naturais, que também mudou bastante coisa, mas o Notas também vai ser muito impactado. Por quê? Bom, como eu disse no outro vídeo, eu imagino que a esta altura vocês com certeza já sabem que nós temos um antigo provimento 134 do CNJ que hoje compõe o Código Nacional de Normas. A partir do artigo 79, nós temos um capítulo específico para falar da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados dentro das serventias extrajudiciais. Capítulo este, provimento este que já está em vigor há muito tempo e eu sei que todos os cartórios já estão adequados à LGPD. Ao menos deveriam, né? Já está sendo cobrado em todas as correições, mas não é sobre isso que eu vim falar sobre esta recomendação trazida agora na nossa comissão para a emissão de certidões. Bom, dentro desse provimento, que hoje está ali dentro do Código Nacional de Normas, cada capítulo, cada especialidade tem um capítulo específico e todos falam da emissão de certidões. E o único que não falou nada foi o Notas, então nós trouxemos essa recomendação justamente a partir desta provocação que foi feita. Então, vamos aqui acabar com algumas dúvidas e se vocês ficarem com qualquer outra dúvida, já me coloco aqui à disposição para saná-las da melhor forma possível. Então, vamos lá. Rapidamente, parte 1, requerimento. O pedido de certidão notarial, então os pedidos de certidão na especialidade notas, deverá ser realizado preferencialmente em formato digital, no qual deverá constar. Então, gente, o provimento 134 do CNJ, ele já traz um incentivo à digitalização do Extra, que não preciso dizer, porque estamos aqui falando da especialidade notas, que compõe o e-notariado, né? Então, o e-notariado já está à frente digitalmente há muito tempo, então não preciso dizer que há um incentivo para que essa solicitação também seja feita digitalmente. É óbvio, né? Vamos evitar papel aí, já que estamos digitalizando tudo. Então, preferencialmente digital, na qual deverá constar a identificação do solicitante, assim como a motivação. Então, quem está solicitando essa certidão e por que esta pessoa está solicitando essa certidão. Porém, há uma exceção, obviamente, exceto quando o requerente for o próprio titular dos dados. Então, gente, vou parar aqui. Obviamente, quando for o próprio titular que consta ali daquele ato, vocês não precisam solicitar a motivação ou identificação da pessoa. Se eu estou solicitando um ato meu, eu não preciso me identificar e motivado porque eu quero uma certidão do meu ato, né? Obviamente, você só vai solicitar se for um terceiro. E outro ponto de extrema relevância é o que eu vou ler agora para vocês. Exceto quando, então, mantendo-se assim, com esta solicitação, identificação e motivação, um prontuário que poderá ser solicitado por este titular, a fim de cumprir a autodeterminação informativa. O que isso quer dizer? Nós temos esta palavrinha que está ali na nossa lei, que é a autodeterminação informativa. O que é autodeterminação informativa? Hoje, todos os titulares de dados pessoais têm o direito de se autodeterminar em relação aos seus próprios dados pessoais. Então, eu tenho o direito, você tem o direito, todos os usuários do cartório têm o direito de se autodeterminar em relação aos seus próprios dados e saber absolutamente tudo o que está acontecendo com os dados dele. É um dos direitos dos titulares. Eu tenho o direito de saber tudo o que está acontecendo aí dentro do seu cartório com os meus dados. Isso inclui quem solicitou os meus dados. Logo, fica aqui esta recomendação que vocês mantenham este prontuário, porque se eu quiser chegar agora no seu cartório e falar, querido titular, delegatário, você pode me passar aí uma lista de todas as pessoas que solicitaram as minhas certidões em meu nome? Você é obrigada a dar essa informação. Por isto que
deve-se manter um prontuário. Mas nós pensamos em um prazo justamente para manter este prontuário dentro do cartório de notas, pensando justamente no provimento 50 do CNJ, provimento 50 de 2015, que traz aquela tabela de temporalidade, onde tem todas as especialidades e diversos documentos, qual é o tempo de guarda e qual é o prazo ali para o posterior descarte. Pensando justamente neste provimento, nós trouxemos que o prazo de guarda destes requerimentos pelo cartório de notas deverá ser de 1 ano, com posterior descarte, nos modos do provimento 50. Então, neste prazo de 1 ano, se o titular chegar no seu cartório e falar: tabelião, eu quero saber quem solicitou os meus dados e a motivação, os senhores são obrigados a entregar esta informação para o titular. Correto? Agora vamos para um ponto um pouco mais polêmico, que são as certidões que contêm dados pessoais sensíveis. Bom, vamos lá. Qual é a ideia aqui? O que é um dado pessoal sensível? Então agora vamos lá para a Lei Geral de Proteção de Dados, onde nós temos no artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 13.709 de 2018, que é a LGPD, a classificação de dados pessoais sensíveis. Então, o que é um dado pessoal sensível? Dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Gente, os dados pessoais sensíveis, eles são muito mais protegidos pela LGPD e da mesma forma também foram mais protegidos pelo provimento do CNJ. Então, nós temos várias questões que foram modificadas pelo provimento por conta dos dados pessoais sensíveis e os senhores já sabem, porque estão todos adequados, estão todos agindo aí conforme manda a regulamentação. E qual é a questão aqui agora na emissão das certidões? Quando for solicitada uma certidão notarial por pessoa diversa do integrante do ato, do representante legal ou do mandatário com poderes especiais, então já vou parar aqui rapidamente porque esse é um ponto muito relevante. Ficou uma lacuna ali. Quem são pessoas legitimadas? Quem é terceiro interessado? Quem pode solicitar? Gente, é o seguinte, se não for o titular, um mandatário com poderes especiais ou um representante legal, é um terceiro, não é um legitimado. Um legitimado é o próprio titular, um representante legal, um mandatário com poderes especiais. Ponto. Fora isso, é um terceiro, ok? Passada essa dúvida, porque isso também foi lá para o CNJ, se for uma pessoa diversa desses três que eu acabei de dizer, então titular, mandatário com poderes especiais ou representante legal, e contiver um dado pessoal sensível ali naquela certidão, o tabelião deverá informar ao solicitante sobre a existência de um dado sensível no documento, conforme definido pelo artigo 5º, parágrafo 2º da LGPD, que eu acabei de ler para vocês. E quais são as atitudes que o tabelião deverá ter daqui para frente? Muito diferente do registro civil das pessoas naturais. Então, eu já vou fazer esse adendo aqui, caso você tenha especialidade de registro civil e não tenha visto o vídeo específico do RCPN, veja, porque é muito diferente. Porque, gente, obviamente, os senhores que estão me ouvindo aqui, que são pessoas que sabem bem do extrajudicial, sabem da diferença absoluta que existe da natureza do registro civil e do notas. Então, era impossível que nós fizéssemos uma recomendação, uma regulamentação igual para o registro civil e para o notas, porque a natureza é completamente diversa. Então, eu já deixo esse destaque para que, se você tem o registro civil de pessoas naturais, esta não é a recomendação que foi dada pela comissão do CNJ. Então, vá lá no outro vídeo ver qual foi a recomendação específica, tá? Bom, qual que é a recomendação aqui? O tabelião poderá, conforme o contexto e a motivação do solicitante, por isso que aqui é muito importante vocês, senhores, entenderem qual é a motivação, por que aquele terceiro está pedindo aquele dado. Ele pode acatar, tabeliães, os senhores, acatar o requerimento e lavrar a certidão requerida com tarja no dado sensível, quando não for necessário, conforme a finalidade indicada pelo solicitante da certidão. No caso de tarjamento, deverá constar da certidão. Abre aspas. Essa certidão é cópia fiel e integral do ato notarial, com exceção do elemento considerado dado sensível nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 13.709. Então, o que acontece aqui?
O tabelião, ele tem discricionariedade para avaliar a necessidade de expor aquele dado pessoal sensível de acordo com a motivação que lhe foi feita quando do pedido da certidão. Diferente, como eu disse, do que ocorreu lá no Registro Civil das Pessoas Naturais. Por quê? Porque ali no Registro Civil das Pessoas Naturais, a lei obriga que conste aqueles dados em específico, não tem opção não constar. Já aqui, pode ocorrer tudo que é forma de exposição de dados pessoais, numa ata notarial, por exemplo. Então, a exposição vai depender da discricionalidade do tabelião. O tabelião vai ter que analisar se aquela motivação é válida para expor aquele dado pessoal sensível, ou se não é válida. Se o tabelião entender que não é válida, ele deverá tarjar o dado pessoal e colocar essas aspas no final, colocando, justamente explicando que ali consta um dado pessoal sensível que não será exposto, ok? Diferente, vou ressaltar mais uma vez, do que ocorre com o Registro Civil. No Registro Civil, os registradores podem suprimir, tirar essa informação. No Notas, não pode tirar informação nenhuma, porque não é da natureza do Notas, não pode fazer isso. Por isso que o tarjamento foi a única opção trazida para que não judicialize, para que a gente garanta a celeridade da emissão dessas certidões. Por quê? Qual foi o entendimento justamente? Não pode emitir nenhuma certidão que contenha dados pessoais sensíveis? Às vezes, é da natureza daquele ato, da natureza daquela ata, o dado pessoal sensível. Então, digamos aqui que alguém sofreu uma injúria racial. Então, o tabelião foi lá e fez uma ata notarial contando, olha, tal pessoa sofreu porque ela é da raça tal, da cor tal, disseram isso dela, falaram dos xingamentos tal e tal e tal. É da natureza daquele ato. Sem aquelas informações, o ato não tem eficácia, validade nenhuma, ele nem consegue existir. Logo, se não emitir com essas informações, então alguém precisa dessas informações no processo, por exemplo. Não tem como emitir sem essas informações. Então, justamente aqui, o tabelião vai ter que analisar, caso a caso, quando constar um dado pessoal sensível, se deve-se ou não expor este dado pessoal sensível. Está na mão dos senhores e eu espero que os senhores exponham dados pessoais com muita sabedoria, tá bom? Bom, continuando. No caso de o requerente solicitar a certidão na modalidade cópia reprográfica, serão utilizados os mesmos critérios definidos no item anterior. Bom, a gente sabe, né? Certidão no Notas é a certidão inteiro teor, reprográfica ali, a imagem vai dar no mesmo, colocar o tarjamento, porque no Notas não pode suprimir os dados diferente do Registro Civil, atenção. Outro ponto muito importante aqui, que é mais um ponto de consciência, uma questão de educação voltada para a Lei Geral de Proteção de Dados e essa nova cultura de privacidade que nós estamos estabelecendo agora no Brasil, né? E obviamente também dentro das serventias e dentro dessa estrutura no momento que os senhores vão realizar um ato notarial. Então, o que foi trazido? O tabelião, no momento da confecção dos instrumentos notariais, deverá evitar, atenção, a inclusão de dados pessoais sensíveis, a não ser quando essenciais à constituição do ato. Por quê, gente? Nós temos, por natureza, no Brasil, colocar muitos dados pessoais e muitas informações que não têm relevância de fato, e aqui nós estamos tentando mudar esta cultura e os senhores fazem parte disso de uma forma imensurável. Então, evitar colocar dados pessoais sensíveis que não tenham eficácia ou efetiva relação com o ato notarial que os senhores estão ali realizando, para que isso não seja exposto em um momento seguinte de uma forma, enfim, que a gente não sabe o que pode acontecer com essas informações, certo? Pessoal, são essas as recomendações. Eu me coloco à disposição para quaisquer dúvidas e é isso. Nos vemos numa próxima recomendação.